Olá, pessoal do Pode Ser. Meu nome é Isis Duarte. E eu sou a Lívia Monteiro. E no episódio de hoje, a gente vai falar de um assunto que vem ganhando muita notoriedade, que é a síndrome hemolítica ureica. Então, essa síndrome, ela vem ganhando muita notoriedade por ser uma doença que acomete principalmente crianças. Por isso que é muito importante que os pais e os responsáveis sempre fiquem atentos. Essa doença, ela atinge os vasos sanguíneos e ela causa pequenos coágulos nesses vasos, que prejudica a circulação sistêmica, né, o funcionamento de órgãos vitais, como os rins ou o cérebro. E para falar mais sobre esse assunto, a gente chamou especialistas da área. Então, hoje a gente está aqui presente com a farmacêutica bioquímica Marina Torres, a qual é formada pela Unicamp e tem mestrado em ciência farmacêutica pela Univale, e a médica clínica Regina Montemeller, formada pela USP. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu sou a farmacêutica Marina Torres. E eu sou a doutora Regina Montemeller. E sobre a doença, a gente vai falar um pouco sobre a síndrome hemolítica ureica, que é uma doença que acomete mais crianças, mas também pode acometer adultos. É, isso mesmo. E recentemente, como a gente teve o caso de um paciente, a gente não pode falar o nome aqui político, mas que tinha 59 anos de idade, que não é tão comum assim pra doença. Sério, eu não sabia? Nossa, fiquei chocada. Pensava que só crianças eram acometidas. E o que essa paciente sentia? A paciente recorreu, então, ao serviço de urgência com quadro de náusea, dor abdominal, vômito, bastante diarreia também, mais de 5 evacuações no dia, um pouco de sangue, né, na evacuação. E também ela teve colúria aí com mais de 3 dias de evolução. Então, nessa sua fala, eu fiquei com uma dúvida. O que seria essa colúria? Então, a colúria é quando a gente tem uma urina que ela vai ficar escura, uma cor assim de chapeto, sabe? Que acontece por presença ou de bilirrubina ou de hemoglobina. No caso da síndrome hemolítica urêmica, ela vai acontecer por conta da destruição das hemácias, que é o que vai estar deixando essa urina mais escurinha. Poderíamos falar um pouco sobre a síndrome hemolítica urêmica atípica e o que esse termo falou curiosidade após esse caso? Bom, então, ela é uma forma rara de microangiopatia trombótica e é causada pela desregulação na cascata complemento, gerando tanto lesão renal como também um difúvio de anemia. Ela é causada porque acontece um defeito no nosso sistema de defesa e esse defeito ele faz com que haja ataque aos pequenos vasos sanguíneos, o que acaba formando pequenos coágulos. Então, eu também já ouvi falar sobre a SHUT, mas eu ouvi um termo bem parecido. É tudo a mesma coisa ou tem diferença? Então, sim, tem diferença entre as duas. A SHUT típica, ela também é relacionada com a toxina Shiga, da Bacillus petrichori. E a SHUT, ela é mais rara e tem aproximadamente 2 milhões de adultos. E ela pode ser por adição familiar. Parece um caso complicado que não se ouve falar muito, né? Pois é, e quando a gente descobre, quais cuidados a gente tem que tomar? Bom, no caso da paciente, então, inicialmente a gente fez terapia de troca plasmática e a corticoterapia e não houveram melhoras significativas até o momento. Meu Deus! Tá, mas e aí? O que fizeram nesse caso? E após isso, foi solicitada a autorização hospitalar para a gente iniciar o eculizumab. E o que seria isso? Então, o eculizumab, ele é um fármaco que é um dos principais medicamentos que são utilizados para o tratamento dessa patologia. Ele atua como um bloqueador de forma específica do sistema imunológico e ele age como um freio nessa ativação exagerada. Então, ele acaba protegendo as células e permitindo que o organismo se recupere. E dessa forma, a gente acaba tendo mais melhoras clínicas relatadas. Tá, e após isso, né? Teve uma melhora ou vocês tiveram que ir para outras formas de tratamento com essa paciente? Então, demorou um pouco até chegar nesse estágio de melhora da paciente, mas no início do 9º dia, o medicamento estava sendo utilizado na dose de 900 miligramas, seguindo conforme o protocolo já estabelecido, e após isso foi utilizado profilaxia com ciprofloxacino e cotrimoxazol. E aí a paciente conseguiu ter uma melhora mais rápida e evoluiu o quadro. Tá, só para dar uma breve explicação aqui para vocês, o cotrimazol e o ciprofloxacino, eles foram usados porque a paciente recebeu o eculizumab. E como a gente comentou antes, ele diminui a defesa do sistema imunológico da paciente. E por isso a gente usou esses antibióticos como profiláticos.
O ciprofloxacino e o cotrimoxazol, eles entram justamente aí, porque eles vão prevenir essas infecções graves, enquanto o sistema imunológico ele vai estar mais vulnerável, mais fragilizado. Ou seja, eles não vão estar sendo usados para tratar justamente e unicamente a síndrome hemolítica urêmica, mas sim as infecções oportunistas que podem vir a surgir. Tá, e se ela não tivesse usado o eculizumab, você acha que ela teria melhorado mesmo assim? Bom, então, antes desse tratamento com o eculizumab, 50% dos pacientes acabavam evoluindo para doença renal terminal. Então, esse medicamento ele melhorou muito a parte clínica do paciente, né? Só melhor. Você comentou antes que podia ser esporádico ou familiar, né? Sim, isso mesmo, pode ser. E ela parou a medicação assim que melhorou ou fizeram algum acompanhamento depois? Então, o paciente ele teve que manter a dose nas próximas semanas que seguiram para que evitasse ficar voltando ao atendimento. Então, né, sabemos que em anemias hemolíticas microangiopáticas, como a SHUC, a tipagem sanguínea ela é fundamental. Doutora, você poderia explicar um pouquinho mais para os nossos ouvintes como funciona essa tipagem sanguínea, esse processo, e como isso influencia diretamente na segurança do paciente e da transfusão? Essa é uma ótima pergunta, tá? Porque muitas vezes a gente pensa apenas no tipo sanguíneo básico, A, B, AB ou O, positivo e negativo, mas na prática clínica, especialmente em situações como a síndrome hemolítica urêmica, mediada por complemento, a gente precisa ter muito mais atenção. E a tipagem sanguínea, ela envolve não só identificar o grupo ABO e o fator RH, mas ela também tem essa questão de pesquisar a presença de anticorpos irregulares que podem causar reações durante a transfusão. E aí causar coisas tipo o paciente não aceitar a transfusão e tudo mais. Por isso, antes de cada transfusão, a gente faz testes rigorosos de compatibilidade, que são chamados de provas cruzadas. É como se a gente fizesse uma simulação no laboratório, colocando o sangue do doador em contato com o do receptor, para a gente garantir que não vai ter reação. Nesse caso, a paciente passou por uma bateria de exames laboratoriais e de imagem. Tá, para quem está nos ouvindo, exatamente esses exames ajudam a esclarecer e por que são tão importantes para o diagnóstico da síndrome hemolítica urêmica mediada pelo sistema complemento. Tá. Os exames, então, eles servem para confirmar a anemia e a queda das plaquetas, avaliar a função renal e descartar outras causas, como, por exemplo, a infecção por Escherichia coli ou a patologia por trombocitopenia. Em resumo, então, eles vão ajudar a diferenciar a SHUC de outras doenças parecidas, similares, e guiar o tratamento correto. E a gente vai investigar vários pontos importantes. O hemograma, para a gente investigar a anemia, como estão as plaquetas, as provas de função renal, os marcadores de hemólise, os pedaços de sangue, além das sorologias e testes de toxina Shiga, para a gente poder descartar a infecção, e além de outras investigações que a gente vai estar fazendo. Para puxar a conversa de hoje com as nossas convidadas, vamos fazer um rapidinho bate-bola. Pois é, o papo ficou bom, mas tá na hora da gente ir para nossas perguntinhas relâmpagos. A gente ficou bem curiosa com esses casos, como dá pra perceber, né? Estão prontos? Sim, pode falar. SHUC é comum em adultos? Não, ela é uma doença rara, mas é possível. Vale investigar a genética em todo caso? Então, sim, mas é importante saber que a ausência de mutação ela não vai excluir a necessidade de tratamento. Eculizumab é usado apenas em casos urgentes? Olha, o ideal então é nas primeiras 48 horas, no máximo, mas isso vai depender da disponibilidade do medicamento. Então, eu queria agradecer pela sua visão clínica tão importante para os nossos ouvintes e também para a população em geral, né? Eu agradeço muito pelo convite, por estar aqui, poder abordar um assunto que é tão importante e que muitas pessoas não conhecem tanto. E dessa forma a gente pode acabar conscientizando mais pessoas sobre o tratamento precoce e também auxiliar no diagnóstico. Então, muito obrigada. Sim, a gente agradece esse momento de fala, dessa relevância que vocês estão trazendo para o assunto, né? Que é bem importante. Muito obrigada, meninas. O bate-papo foi muito bom. E para os nossos ouvintes, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E voltando a enfatizar que a síndrome hemolítica urêmica, apesar de rara, existe sim um diagnóstico precoce e um tratamento. Então é sempre importante vocês ficarem ligados nos alertas e nos sintomas. Então é isso, gente. Até o próximo episódio.
E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, compartilhar, se inscrever no nosso canal e deixar algum comentário, fazer alguma pergunta, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida. A gente sempre vai responder vocês. É isso. Beijos. Até o próximo vídeo.